Chegou a hora de falar do terceiro episódio de Lovecraft Country. Nossas mentes estão novamente explodindo e vamos sim adentrar na treta. Robson, acho que esse terceiro episódio me fez reafirmar o que o segundo episódio tinha me deixado em dúvida. Na verdade, me fez reafirmar o que eu tinha achado no primeiro episódio e que o segundo episódio tinha me deixado em dúvida. Acho que a série é pra valer. Acho que eu tô na tua sintonia, assim, porque eu acho que eu peguei a essência do que é essa série. A cada episódio a gente vai ter uma pequena história, ela vai ser contada com início, meio e fim, e vai sim ter um pequeno gancho que vai dar um andamento para a série como um todo. Porque no primeiro episódio foi, como a gente comentou aqui, meio que um longa quase, né? Início, meio e fim. No segundo episódio, tudo mudou. A gente achou que ia por um lado, eles já resolveram tudo aquilo que eles tinham apresentado e deram novas trilhas, novos rumos para a série. E agora, de novo, a gente tem um novo começo, uma nova história, um episódio todo focado na Letty, que eu achei demais, e com novos terrores, novas pegadas raciais, aquele contexto social que eles já construíram nos dois primeiros episódios, e aprofundando um pouquinho mais ali na essência, no que é cada personagem, né? Acho que voltou um pouco isso que no segundo episódio não teve muito. No primeiro episódio, como a gente falou, teve bastante da questão misturar o terror de monstro, que nesse episódio foram fantasmas, né? Uma casa mal assombrada, misturar com o terror psicológico da questão racial social, né? Teve tanto que a questão toda a história por trás ali da casa mal assombrada, dos fantasmas, também tinha esse cunho racial, né? Foi muito poderosa, então, já pulando pro final do episódio, depois a gente volta, mas foi muito poderosa a cena de libertação, de encerramento desse episódio, não digo episódio do terceiro episódio, mas dessa história nova aí dos fantasmas, porque tinha toda essa questão racial, foi toda uma questão de união, foi toda uma questão de, não, eu consigo, e a Letty nesse episódio realmente foi muito poderosa, teve várias cenas completamente incríveis dela, ela pegando um taco de beisebol no meio da festa e destruindo os carros, não tendo medo de ir presa, e depois indo atrás daquela história, não duvidando de si mesma, tanto até que ela já tinha visto monstros antes, o que mais seria impossível. Ela foi e descobriu basicamente sozinha tudo que estava acontecendo naquela casa, não duvidou de si mesma, foi lá e resolveu a parada sozinha, basicamente. O Chick estava do lado dela, ajudando ela, é claro, mas ela que tomou a frente nisso tudo. Então, assim, totalmente girl power, protagonista incrível, assim, que a gente vê, assim, as nuances da personagem, né? A gente tem toda ali aquela história dela com a irmã, com a mãe, tem ali um certo mistério em volta do relacionamento familiar dela, né? E achei até teve várias revelações dela ali, a relação com o Chick. Até achei bem estranho que ela era virgem, né? Então teve a primeira relação dela, eu fiquei um pouco surpresa, assim, por ela ser tão dona de si, parecia bem já vivida, vamos dizer assim. Mas não, aí ela teve a primeira relação com ele, e eu acho que agora daí sim eles vão meio que engatar um relacionamento, né? É legal porque esse episódio ele nos joga situações e a gente tende a ir por um caminho. Por exemplo, ponto inicial, casa mal assombrada. Ela está mal assombrada em função de fantasmas. Esses fantasmas certamente vão atrapalhar a Letty. E a gente vê que o grande plot twist é que a sacada do episódio é que aqueles fantasmas que estão ali, que eram negros, que eram torturados por um cara que fazia experimentos bizarros com eles, eles na verdade se reconhecem e se unem contra os brancos que estão ali também atacando a Letty durante aquela situação que os vizinhos todos construíram quando ela se mudou, né? E outra é essa mesma que tu comentou do relacionamento da Letty com o Chick. Porque quando eles se topam e de novo eles se juntam numa força carnal ali, e tem a cena de sexo entre eles, a gente pensa e ela pede desculpa que era outra coisa, que ela estava ali menstruada, como ela diz, né? E ela esconde isso. E além de ela esconder isso, ela também esconde esse mistério do relacionamento dela com a irmã e com a mãe, e ela
depois a gente ainda descobre que aquele dinheiro todo que veio para ela não era, na verdade, nem da mãe, né? E ela comenta que a mãe dela foi uma vigarista e tal, mas tinha alguns contatos. E esses contatos que fizeram parte do plot twist quando eles levam lá uma senhora com um bode e fazem um sacrifício do bode para fazer ali um ritual também, que eu não sei não Nomear. sei nomear, não sei nomear aquele tipo de ritual, mas enfim, eles se ajudam e a gente tem de novo a questão racial intrínseca e toda essa cena poderosa de jogar contra aqueles vizinhos brancos que estavam ali importunando os novos vizinhos que chegaram e que não tinham feito nada para ninguém, né? Eu achei bem a cena em que a mulher que vai ajudar naquele exorcismo, vamos dizer assim, né? Não sei também nomear, mas Ritual, né? ritual, né? Ritual. Neste ritual ali, junto com o bode. Aí deu apareceu um vizinho olhando assim, tipo, meu Sim. Deus do céu. Sendo que, tipo assim, se fosse um par entrando ali, não ia ter aquele olhar, né? Ia ser tipo, uma coisa normal, mas só porque era diferente, eles já olhavam com aquilo ali, né? E a gente teve também ao longo do episódio várias dessas afirmações racistas. A gente teve a cruz pegando fogo, a gente teve a azucrinação deles ali, os assédios, como ela mesma falou, e toda a questão de os assédios que ela reportava não chegavam à polícia, mas as reclamações descabidas dos vizinhos chegavam, né? Então a gente teve todas essas coisas que vão somando ali quando para pra ver, caramba, sabe? Tipo, o peso que tudo isso tem, né? E Mostrar a trajetória deles, assim, que perto disso os monstros são quase nada, né? tanto que quando eles falam dos monstros, eles já não estão mais estranhando nada, né? Porque eles já viram de tudo. Então, Exato. quando eles vão se preocupar realmente, eles se preocupam com a sociedade, basicamente, né? Como ela está construída, com a própria polícia, né? Na cena em que ela tem o rompante dela, que ela vai lá e ela canaliza toda aquela angústia, toda aquela raiva que estava ali acumulando desde que ela fez a mudança, desde o primeiro episódio, com tudo que aconteceu e tudo com que eles estavam fazendo para ela, ela se monta, ela tá ali na festa, toda bonitona, e ela vai lá, pega o taco, quebra tudo. Mas quando ela entende que vem a polícia, ela já sabe o que vai acontecer. Ela larga a arma, larga o bastão e diz: Sim. Ah, todos têm essa reação, porque eles já sabem, né? Tão, naquela sociedade tão racista, tão bizarra, que eles já sabem o que vai acontecer, eles não vão nem brigar com essa parte. E eu gostei, assim, da forma como eles estão construindo esse relacionamento dela. Ela ali, claro que nesse episódio realmente ela foi mais protagonista, mas ela ali, ela é protagonista da vida dela, ela é uma mulher forte e e o Tiki tá ao lado dela. Então, tipo assim, ela vai lá fazer as coisas, ele pega a arma e fica ali parado esperando. E depois ele tá junto com ela para se render e ir preso também, sabe? Então, tipo, acho que é bem legal a forma como eles estão colocando isso. Aqui teve aquela cena antes de eles terem se relacionarem ali, né? Ele tava olhando pra ela com muito ciúme ali, mas, tipo, não construíram ele como um cara de, tipo, não, ela é minha. Não, o outro moço disse assim, ó, se ela é tua, vai lá e diz pra ela isso. E ele foi lá e, tecnicamente, disse isso pra ela. Então não ficou, assim, aquelas que é muito clássico de, daí ele fica todo mordido e não sei o quê, Sim. sabe? Então, até isso, eu acho que a série tá acertando muito, né? Os relacionamentos. A gente tinha ali o caso do George e da Hipólita, que era um casal, a gente, nas poucas interações deles, a gente já viu o quanto eles eram uma linda família, tinham um bom relacionamento. Eu acho que também a gente vai ver mais ali da Hipólita e da né, Diana. E o próprio George, né? E o próprio O George, que ali, próprio ó, George. surgiu ali, né? Então acho que a gente vai ter mais dessa família também, acho que a gente vai ver mais coisas disso, que é um núcleo familiar saudável, bacana, bonito, e que ainda tem muito mais para mostrar pra gente, né? É. E deixou novamente aqueles mistérios no ar. Primeiro, esse que a gente comentou, o George, né? Porque as crianças, quando estão lá fazendo o jogo de Ouija, quem está ali é o George. Então, já temos um impacto de que provavelmente em algum momento ele vai voltar na trama, né? Temos ainda a questão do povo lá que está buscando as questões lá bíblicas do povo de Adão, lá o livro de Adão, com a moça voltando lá e dizendo que e o Atik descobrindo que, na verdade, não foi a mãe da Letty que deixou uma herança, mas que sim aquele povo rico lá da casa que explodiu, que eu agora não me lembro como é que se nomeia aquela turma lá. Não me lembro também. É.
Enfim, Ela estava falando aquela que eles seita, aquela seita que a gente viu no segundo episódio, que tá ali de novo aparecendo e que manipulou essa situação toda e o Tick chegando lá e descobrindo e perpetuando aquela ideia de que eles têm que buscar aquelas páginas perdidas, que com poucas páginas que eles traduziram já tem muito poder, e que com mais páginas produzidas ou traduzidas, eles vão ter ainda mais poder e vão descobrir mais coisas ainda sobrenatural ou bíblica envolvendo Deus e a criação do mundo. Então, deixou ainda vários mistérios para uma trama maior, que é o que a gente comentou. É um episódio com início, meio e fim, que leva uma trama maior e que coloca alguns mistérios no ar ainda mais, né? E também mistério do próprio Tick, porque se ele tem aquele trauma que a gente viu no episódio anterior da mulher coreana, e ele veio da Coreia, veio da Guerra da Coreia, e ele ligou, acho que no primeiro episódio, ou no segundo, que ele liga para lá e não fala nada, ou seja, ele tem algum tipo de relacionamento com essa pessoa, ele deixou algum tipo de coisa. herança, algum tipo de relacionamento mesmo mantido lá e que está mal acabado. Então, isso vai acabar impactando mais no futuro, no relacionamento dele com a Letty e na trama por completo, né? Ele tem um esqueleto no armário que ficou lá na Coreia. E também ali toda a questão, não lembro o nome da personagem, a loira lá do final. Que a gente já tinha cantado a pedra no review aqui do segundo episódio, que ela não tinha morrido, né? Porque não tinha aparecido ela morrendo, só o pai dela morrendo. E a gente também não sabe exatamente qual é o envolvimento dela, porque ali no segundo episódio a gente pôde ver que ela tinha muitas questões opostas ao pai dela. Ela não concordava completamente com o que eles estavam fazendo, e ela tinha muitas ideias diferentes. Então agora a gente viu que o pai dela morreu, a princípio, né? Mas, então a gente não sabe qual que é o nível de envolvimento, exatamente o que ela quer, né? Tá claro, a gente sabe que ela quer descobrir todas essas traduções e tal, mas a gente não sabe também o quão do mal, vamos dizer, ela é, né? Se ela ainda vai continuar perseguindo exatamente o que o pai dela queria, ou se ela só quer o poder. Não sabe exatamente de qual origem, de bem ou mal, vamos dizer assim, tem as intenções dela, né? Isso é bem interessante. O legal de como cada episódio está sendo uma história com início, meio e fim é que a gente não sabe o que esperar do próximo episódio, né? É, Esperamos que do segundo para o terceiro agora a gente teve uma boa crescente, eu acho, né? Acho que esse sim. terceiro, como a gente falou, ficou bem mais parecido com o primeiro episódio, assim. Então esperamos que mantenha esse nível. Até os efeitos, tu tinha falado, mas eu acho que estavam bons os efeitos desse episódio. Então a gente não sabe assim, em que história, em que trama sobrenatural eles vão se envolver, né? A gente espera ter mais respostas no próximo episódio, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Isso é muito legal, assim, porque se torna quase que uma história independente, assim, quase como algumas das séries que estão fazendo muito sucesso agora, que não tem uma continuação exata, né? É. É bem isso. Esses efeitos a gente precisa registrar aqui, porque nos dois primeiros episódios a gente viu que estavam estranhos, né? Principalmente no segundo. E agora não, os efeitos de fantasmas e os layouts que eles usaram eram muito legais. O jogador de basquete com a cabeça de criança. Isso é assustador, cara. É assustador. Então, todos os layouts de fantasmas deste episódio funcionaram muito bem e aqui eu me senti com uma produção de filme de terror mesmo. Não era nada, não deixou nada a desejar. E outra coisa que é interessante, como a gente não sabe o que vai acontecer a cada episódio, é isso que espelha um pouco do Lovecraft, né? Do próprio escritor, que ficou famoso por vários contos. Então, querendo ou não, cada episódio é um conto, é um tipo de conto. Então, a gente não teve, de repente, monstros Lovecraftianos, como a gente viu nos outros, mas a gente viu fantasmas e viu um conto. Então, cada episódio faz um conto, tal qual o autor que inspira toda a série. Com certeza. E ainda voltando um pouquinho, só para finalizar ali da questão dos efeitos, tem que confessar que ali, quando começavam a aparecer ali os fantasmas ao redor da LED, teve uma hora que eu dei um pulo da cadeira, foi muito bom. Depois da cena lá que um dos invasores brancos é decapitado pelo elevador, achei ótimo, gore total, Ali foi cabeça, gore legal, porque daí eles focaram, né, no pescoço, saindo sangue e ficou ali, pulsando. toda ali, porque o elevador quase teve sua história em si, né? E daí ali no Exato. início, quando tava
Assombrada, ele ficava estragando, ele não funcionava, ele quase matou a Letty. E aí depois durante da catarse, vamos dizer assim, né, em que tá acontecendo tudo aquilo ali, o elevador se vinga de um homem branco, e depois a gente vê o elevador funcionando normalmente, e depois até descendo lá embaixo pra gente ver a pilha de corpos, né? Nossa, Só até me levantou uma questão que provavelmente aqueles caras ali vão ficar dentro da casa também, seus espíritos, né? Então, pode ser um problema depois, não sei. Acho que eles não vão abordar isso, né? Mas tipo, ficou na minha cabeça. Tipo, eles morreram ali, o espírito vai ficar ali preso também, né? eu acho que eles vão sair da casa, sabe? Acho que eles já fizeram o episódio da mansão mal assombrada. Foi legal toda essa história do elevador, realmente, como tu comentou, ele é um personagem do episódio por completo. E assusta realmente esse final, onde ele desce, a gente vai acompanhando tudo que tem lá embaixo. Mas eu acho que agora vamos dar uma saidinha de novo. Meio que esse foi aquele episódio de respiro para sair dos cenários que a gente já estava meio que acostumando, que era ou road trip, ou então só numa mansão. Então, acho que foi legal esse respiro. Na verdade, a cada episódio a gente tem um cenário diferente, né? Talvez então a gente tenha novamente uma mudança de cenário para o próximo episódio. Também acho, com certeza. Então vamos à nota do episódio? Vamos, acho que. Eu não lembro quanto eu dei. Acho que eu dei 4. Primeiro acho que eu dei 5 e depois acho que eu dei 4. Acho que nesse eu vou dar 4,2. É, eu vou aumentar também. Eu dei 13,5 no último, mas eu vou aumentar consideravelmente. Vou dar 4,5 para esse episódio. Show. Acho, Show, show, show. acho merecido. Exato, exato. E você aí que assiste o nosso vídeo, está acompanhando a série? O que que está achando? Deixa aí pra gente nos comentários. Assine o canal, acione o sininho para não perder as notificações. Tem mais novidades surgindo aqui. Então, siga a gente porque você sabe, a vigília não para.